Hoje Deus vai fazer promessas, vai se comprometer através de promessas que vão envolver sua vida, vão envolver sua família, vão envolver os teus descendentes. Abre em 1 Crônicas, quero fazer a leitura do versículo 16 até o versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor Deus, e o que é a minha família, para que me trouxesses a este ponto? E como se isso não bastasse para o Senhor, ó Deus, o Senhor ainda falou sobre o futuro da minha família. Tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Nós oramos a Ti nessa noite, meu Pai, com o coração quebrantado, já agradecidos pelo privilégio de estarmos no lugar certo, na hora certa, para sermos ministrados pelo Senhor. Meu Deus, nós agora pedimos que o Teu Espírito soberanamente continue operando nas nossas vidas. O inimigo das nossas almas bate em retirada, sejam desfeitas todas as obras do diabo, aqui agora, na vida de todas as pessoas, sejamos todos livres de nuvens de opressão, e sejamos tocados pela nuvem da Tua glória. Ativa-nos agora, abra o nosso entendimento, Senhor nosso Deus amado da nossa alma, e desejado do nosso coração, e abençoa-nos pelo Teu poder e graça, em nome de Jesus. Todos digam amém e podeis assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, e veja. Então o rei Davi entrou no tabernáculo. O rei Davi tinha acabado de receber uma profecia, uma palavra diretiva, um rema, uma revelação. O Deus eterno, Deus altíssimo, havia se manifestado na noite anterior e trouxe um direcionamento para a vida de Davi através do profeta Natã. Davi tinha terminado de receber aquilo que Deus tinha no seu coração, aquilo que Deus tinha como orientação para Davi. Davi sai do lugar onde ele estava, corre para o templo, para a tenda, para o tabernáculo, para o lugar de encontro, e ele entra na presença do Senhor e rasga o coração diante de Deus. Você percebe pelas expressões de Davi que o moço estava completamente quebrantado. Ele foi impactado com aquilo que Deus tinha falado com ele. Aquilo tinha mexido tanto com Davi, que Davi agora se derramou diante do Senhor, rasgou o seu coração diante do Senhor, e ele chega diante do Senhor e falou assim: Senhor, eu não estou entendendo. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para tudo isso? Porque eu, afinal de contas, o que é que o Senhor viu na minha vida? Davi estava cercado por coisas tão extraordinárias da parte de Deus, que ele entrou numa crise. E ele chega diante do Senhor e falou: Senhor, eu não estou entendendo nada, o Senhor caprichou demais comigo, o Senhor exagerou, as medidas do Senhor foram um exagero na minha vida. Agora, Senhor, vamos conversar. Quem sou eu? Por quê? Por que comigo? E Davi então começa a falar um bocado de coisa para o Senhor, mas eu queria que você visse antes o que Deus tinha falado para ele. No início do capítulo 17 diz assim: o rei Davi já morava em seu palácio, já havia sido construído o palácio para Davi. Davi era o rei, ele havia sido ungido, e todas as nações, todos os grupos, as tribos de Israel haviam entrado em acordo que Davi agora reinaria sobre todo Israel. Ele havia agora sido colocado no lugar mais excelente, no lugar mais alto. Ele havia sido projetado, reconhecido por todas as outras tribos. Davi agora estava no ponto máximo, no auge da sua vida. E aí, alguns reis decidiram honrar Davi e providenciaram madeiras, não é?
madeiras, raríssimas, para que pudesse presentear Davi, para que fosse construído o palácio de Davi. Davi estava sendo honrado pelas nações, Davi estava sendo honrado pela sua gente, Davi agora estava habitando num palácio suntuoso, luxuoso, grandioso, e nesse momento em que Davi se vê nessa condição tão privilegiada, tão honrada, tão suprida, numa medida tão exagerada por Deus, ele está debaixo de uma crise, Aí ele chama o profeta e fala com Natã assim: Natã, olha, Deus foi bom comigo demais, Natã, e eu não estou suportando, eu estou com peso na consciência, porque enquanto eu estou aqui usufruindo de coisas extraordinárias que Deus providenciou para mim, porque o dedo de Deus apontou na minha direção e me colocou onde eu estou, Então, Natã, eu decidi no meu coração, eu quero construir um palácio para Deus, porque até então a arca da aliança, que atrai a presença, que é o sinal de onde Deus está, essa arca está num lugar muito simples. Essa arca ainda está numa tenda que a gente improvisou quando nós trouxemos de volta a arca que se havia perdido, trouxemos de volta para Jerusalém. E essa arca está num lugar muito simples. Então, enquanto Deus está habitando num lugarzinho qualquer, muito mal feito, muito improvisado, eu estou num palácio. Eu não posso estar desfrutando de tanta coisa vindo da parte de Deus e eu não olhar o lado de Deus. E eu não buscar os interesses de Deus. E eu não posso viver focado só em mim. Então Davi deve ter parado, pensou: como é que eu vou exagerar com Deus? Já sei, eu vou pegar a arca que está lá naquela tenda, vou construir um belo de um palácio, vou usar os meus tesouros, os tesouros do reino, eu vou fazer algo para Deus, que Deus vai ficar impactado, que Deus vai se alegrar, vai ser honrado. E aí agora nós estamos neste momento, no início do capítulo 17, Davi compartilhando com Natã aquilo que estava no coração. O profeta, homem de Deus, credenciado, reconhecido, confirmado, diz para Davi assim: olha, Davi, eu tenho visto que Deus é contigo em tudo que você faz. Então, se tem isso no seu coração, vá em frente, construa o palácio, faça do jeitinho que está no teu coração. Mas diz a Bíblia, veja aí comigo no capítulo 17, aí no início do capítulo 17, veja comigo, versículo 3, naquela mesma noite, depois deles terem conversado e concordado em algo que eles acharam que seria também a vontade de Deus, e não era o plano, não era o propósito de Deus para aquele momento, daquela maneira, naquela hora, e através de quem seria. No versículo 4, Deus começa a se manifestar e diz assim: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor. Olha, irmãos, o que Deus começa a dizer para Davi? Olha, eu quero que você preste atenção na realidade do relacionamento desse Deus que parece estar tão longe, tão distante, tão impessoal, tão transcendente, que faz com que muitas vezes a gente até duvide de que Ele tem alguma coisa a ver com a gente. Tem horas, irmãos, que parece que Deus está longe demais e que nós estamos iludidos naquilo que estamos crendo. Mas olha, irmãos, isso aqui foi registrado para que a gente pudesse conhecer um pouquinho mais sobre as realidades do nosso relacionamento e convívio com Deus. Olha que coisa linda, Deus se expressando sobre a vida de Davi a respeito do que ele fez. Vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para outro. Ou seja, por onde o povo ia, Deus estava ali, no lugar secreto, no lugar consagrado, no lugar específico, no lugar preparado, construído para o propósito. Esse negócio de lugar específico, construído para o propósito, agradou a Deus e agrada ainda hoje. Um lugar secreto é bíblico e é de Deus. E todas as vezes que você der um passo em direção a esse lugar secreto,
se desligando de tudo, deixando tudo para trás, para vir a ter uma porta fechada atrás de você, se referindo a preocupações, a ocupações, a focos, a valorizações, quando você se dirigir a esse lugar, para ser totalmente dele, exclusivo dele, focando nele, valorizando a ele, querendo ter intimidade com ele, ele já vai estar lá te esperando. Quando se tem intimidade com Deus, se tem frutos divinos. E aí então, Deus disse para Davi: onde vocês estiveram, e onde estava o tabernáculo, estava a tenda, quando se moviam de um canto para o outro, ali eu estava, o tempo todo no meio de vocês. Que Deus é esse, irmãos, que se interessa em ficar no nosso meio? Tem tanta coisa profana, às vezes, no nosso meio. Tem tanta coisa desagradável aos olhos de Deus, às vezes, no nosso meio. Tem tantas coisas que decepcionam a Deus. Teve no passado, no Velho Testamento, e tem ainda hoje. Que Deus é esse que insiste tanto, que apesar da sua santidade num nível extraordinário, ainda assim deseja tanto estar conosco? Eu só tenho uma resposta para isso. É por causa do tanto que Ele nos ama. Deus tem insistido em estar ao nosso lado. Deus tem decidido estar ao nosso lado. Pelo quanto Ele nos ama. Por causa do tanto que Ele nos ama. E no versículo 6 ele ainda diz assim: por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Então Deus está argumentando com Davi e falando assim: Davi, eu nunca pedi, isso surgiu do teu coração, nunca fiz questão, nunca pedi. Estive nas tendas, nos tabernáculos, por onde vocês foram, ali eu estive. Eu nunca reivindiquei de nenhum dos líderes do meu povo que construísse um templo de cedro, um lugar suntuoso para mim. Ele diz isso para Davi, manda o profeta dizer isso para Davi. E no versículo 7, quem está acompanhando, diga aleluia. Ele continua dizendo, irmãos: agora, pois, diga ao meu servo Davi. Irmãos, esse tratamento, irmão, parece até que é uma coisa de gente com gente. Diga ao meu servo, parece coisa de um patrão com um empregado, de um pai com um filho, de um senhor com o seu servo. Deus para tudo lá no céu, desce, se manifesta ao profeta e fala assim: diga isso ao meu servo Davi, chame ele pelo nome, fala a respeito do passado, do presente e do futuro, fala de coisas corriqueiras, naturais, humanas. Eu quero com isso que você entenda que nós servimos a um Deus que trata com cada pessoa, apesar da coletividade, Ele trata com cada um pessoalmente, individualmente. Ele cuida de cada um. Ele tem o seu nome gravado nas mãos dele, diga aleluia. Ele conhece você por completo. Ele te acompanha em todos os lugares onde você está. Quando você pega o seu carro para sair daqui para Salvador, ali, assentado ao seu lado, está o seu Deus. Ele é Deus poderoso nos céus e na terra. Ele criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E apesar da glória que tem, Ele olha para você e convive contigo e foca em você. Apesar de você estar no meio de tanta gente, nesse momento, os olhos dele estão voltados para você, te avaliando, te checando, vendo o que você precisa, conhecendo os teus sonhos, anseios. Ele conhece as tuas virtudes, as tuas fragilidades, e Ele te envolve com uma imensidão do seu amor. O seu amor é extenso, é profundo, é completo, é eterno, e Ele te envolve, porque Deus te vê como um filho, uma filha muito amado.
Olha, Deus te quer, te deseja, Deus tem ciúmes de você, Deus te vê como a menina dos olhos dele, Deus tem tanto apreço pela tua vida, que eu vou mandar um recado para os teus inimigos, que eles não se atrevam a mexer com você. Você tem um Deus que tem ciúmes de você. Meu Deus, você tem um Deus que tem ciúmes de você, como um pai, irmãos, que se for preciso, ele entra numa briga por um filho, ele enfrenta um exército por um filho. Assim é o Todo-Poderoso por você, por tua causa, por tuas necessidades. Você não está só, abandonado, esquecido, marginalizado. Você tem sido cuidado por Ele, ainda quando você não percebe, não vê, não enxerga, ainda que quando os seus sentimentos te traem e faz você acreditar que está sozinho, não é verdade. Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou, Ele nunca te esqueceu, Ele nunca desistiu de você. Ele tem registrado todas as suas necessidades, todas as suas lutas, todos os seus anseios. É lindo demais. É lindo demais. Eu daria um aplauso mais vibrante, mais emocionante, mais glorioso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Dê um brado de júbilo. É delicioso saber uma coisa como essa. Diga ao meu servo Davi. Vem aqui, profeta. Eu tenho um direcionamento para o meu servo Davi. Davi, mas o Senhor é um Deus tão grande. O que é Davi para o Senhor? Tem tanta gente na face da terra. O que é o João para o Senhor? O Pedro, Paulo, a Carla, a Maria, a Márcia. O Senhor tem tanta gente na terra. Sabe o que Deus diria? Você não tem ideia o xodó que eu tenho com ele, que eu tenho com ela. Não se meta. Não se meta. É algo entre eu e o meu servo. E a minha serva. Eu cuido, eu zelo. Eu estou guiando a história da vida dela. A história dela não está sendo levada ao acaso. Está sendo escrita pelo meu dedo. Ah, mas não estou entendendo não, Senhor. Eu olho para esse a quem o Senhor diz, o meu servo, a minha serva, e vejo a vida dele cercado de tanto sofrimento, de tantas lutas, de tantas pelejas. Mas você sabe qual é a palavra do Senhor para você nessa noite? Duas. Primeiro, é Ele que tem te sustentado diante das pelejas. Se não há muito, você já teria desfalecido. E Ele está providenciando a tua vitória. Sabe por quê? Deus vai tratar, escute, Deus vai tratar com todos aqueles que têm causado aflição na tua vida. Quando chegar a hora, Deus vai bradar na terra e vai projetar teu nome, e todos saberão que você serve um Deus zeloso. Um Deus com quem não se brinca. Um Deus que é pelos seus servos. Seu nome é conhecido no céu. Eu quero que você saiba disso. Meu Deus. Agora, pois, versículo 7. Diga ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos. Olha, irmãos, quando eu estava refletindo nesse texto, me deu vontade de me virar pelo avesso. Eu fui constrangido com essa palavra. Diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Eu o tirei das pastagens. Outro texto diz, de trás das malhadas, lá do curral, lá dos lugares de pastagem, os lugares da simplicidade, do anonimato,
das coisas insignificantes, das coisas pequenas, inúteis. Eu movi os céus e a terra, eu me movi, eu decidi a teu respeito que não seria assim para sempre, que a sua história não teria um fim triste, insignificante, que a tua história seria mudada. Eu decidi, não pedi conselho de ninguém, eu me movi do meu trono e estendi a minha soberania na tua vida e te tirei de lá. Você sabe qual é a palavra de Deus para você nessa noite? Não importa qual tem sido a sua condição de vida, não importa, por mais triste, trágica, complicada, por mais amarras e maldições, dentre as quais você se vê, Deus vai te tirar de lá. Não, você não entendeu. Deus, Ele mesmo vai providenciar para você ser tirado da condição, do nível, do patamar que você se encontra. Não é ninguém que vai fazer. Deus pode até usar pessoas, mas Deus não depende de ninguém. Quando Ele decide fazer, ninguém, nada poderá impedir. Deus vai tirar você de lá. Quando Deus decide a respeito de alguém, por alguma coisa, se for preciso até atropelar quem se colocar no caminho, Deus atropela. Deus não tem problema com ninguém. Deus não está preso a ninguém. Deus não deve satisfação a ninguém. Se Ele decidir te exaltar sobre os teus irmãos, Ele vai te exaltar. E eles vão ficar chupando o dedo, não vão entender nada. Se Deus decidir abater a quem quer que seja, ninguém poderá livrar esse tal das mãos do Senhor. Diga ao meu servo Davi: você chegou onde chegou, não foi, velho? Pois fui eu que decidi, no meu trono, no meu governo, que você não ficaria mais lá. Que os teus dias lá de trás da malhada estariam contados. E assim foi. Deus está decidindo a respeito de pessoas aqui nessa noite. Cada um é que sabe de si. Mas Deus está decidindo a respeito de pessoas aqui nessa noite. Quem recebe, diga aleluia. Diga amém. Diga eu tomo posse. Aleluia. Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos. Olha como é que ele se apresenta, irmãos. Olha como é que ele se apresenta. É para temer e tremer. Diga para ele: assim diz o eu sou. Assim diz aquele para quem não existe impossíveis. Assim diz aquele que é fiel na sua palavra. Assim diz aquele que tem poder nos céus e na terra. Assim diz aquele que tem a chave para abrir e ninguém fecha. E que quando ele fecha, também ninguém abre. Olha como é que ele se apresenta, irmãos. Olha como é que ele se apresenta. É para, se alguém pensar em titubear diante da palavra dele, não cometer esse erro. Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, e decidi a teu respeito, que você seria soberano sobre Israel, meu povo. A existência de Davi, por causa do que Deus fez, foi tão amplo, tão impactante, que você chega hoje ainda em Jerusalém, um lugar onde ainda você vai pisar com os teus pés. Quando você chega em Jerusalém, Davi ainda é reverenciado. Tantos anos depois, esse cara já deveria ter caído no esquecimento. Eles têm monumentos honrando Davi, eles fazem menção. A vida de Davi foi tão forte, a existência dele, que fala até hoje, que ensina até hoje, que estimula até hoje, que impacta nações até hoje. Davi, irmãos, Deus decidiu tirá-lo de trás da malhada e fazer isso dele. Mas Deus diz assim:
Diz assim: você vai reinar sobre algo que é meu, é o meu povo. E vou dizer para você uma coisa, irmãos. Você sabe a consciência que eu tenho? Que nada é nosso, nem nós mesmos. Sabe essa roupa que você está vestindo? Sabe essa roupa que você está vestindo? É Deus quem te deu. Sabe a casa que você mora, o carro que você tem, a esposa, o esposo, o filho que você tem? É Deus que te deu. E tudo é dele. Ele tem direito sobre tudo. Sabe por quê? Fomos comprados com preço de sangue. Foi pago o preço pelo nosso resgate. Tem alguém comigo nisso daí? Amém. Glória a Deus. Pode dar um aplauso a ele? Veja mais o que diz o texto: para ser o soberano sobre Israel, o meu povo. Se temos a consciência de que tudo é de Deus, nós vamos lidar com as coisas de Deus de uma forma diferenciada. Somos mordomos das coisas que Deus nos coloca nas mãos para administrarmos. Você tem uma empresa, você tem salário, você tem finanças, você tem casa, você tem carro, você tem recursos, você tem investimentos, você é um empreendedor. Tudo é de Deus, nós somos apenas mordomos das coisas que não são nossas. É óbvio que nós podemos usufruir delas, mas nós não podemos ser detentor delas e decidir a respeito delas segundo o nosso bel prazer. Tem gente que Deus prospera, depois ele usa tão mal o dinheiro que Deus deu, tão mal, usa em coisas ilícitas, usa para trocar de mulher, usa para vaidade, usa para pisar nos outros, usa tão mal usado, que Deus vai pedir conta daquilo que Ele colocou nas tuas mãos para você administrar. Tenha consciência que tudo é de Deus. Olha, irmãos, o versículo 8. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Eu pensei que esse negócio de fama fosse do diabo. Eu pensei que esse negócio de alguém crescer, ser projetado, se tornar uma autoridade na sua área, naquilo que escolheu, e se tornar grande e conhecido fosse uma coisa do diabo. Deus pega um camarada lá que nem a família acreditava nele e diz para ele assim: eu vou fazer você famoso. Dá para você ter ideia, duas coisas. Primeiro, o que Deus quer fazer na vida das pessoas e até onde Deus quer chegar. Agora também nós temos que fazer uma pergunta: por que Davi e não os outros 7 irmãos? A gente tem que perguntar isso. O próprio Davi perguntou isso: por que eu, Senhor? Quem sou eu? Quem sou eu? Então vamos seguir um pouquinho mais. E providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Irmãos, você está vendo aqui, olha Deus dizendo para Davi: Davi, olha, você vai ser muito famoso, mas eu não estou preocupado só com você. Eu estou preocupado com todo aquele que é meu povo. Escute, você sabia, se não sabia vai ficar sabendo, que Deus na sua mente onisciente, para quem não existe limites de tempo, já entrou com providência a respeito do seu futuro? Você sabia que Deus já viu o seu futuro, já planejou, já deu ordem, já articulou tudo para que você tenha um futuro brilhante? Quantos creem nisso? Eu quero que você se regozije, se sinta seguro, alicerçado, de tal maneira com essa verdade, que todo estresse, insegurança da tua vida bata asas e se mande da sua vida. Olha, em nome de Jesus Cristo, creia nessa verdade.
Creia nessa verdade. Olha Deus falando do que Ele já estava articulando, providenciando. Ele diz: Davi, estou contigo, tem um mistério com você, tem muita coisa boa para você, mas não é só para você, é para todo aquele que faz parte dessa lista, sendo meu povo. Aí vem uma pergunta também: e os outros? Para o povo de Deus, tudo. Para os outros, nada. Não, peraí, mas Deus então está sendo injusto. A oportunidade para que todos se tornem povo de Deus é dada a todas as pessoas. Naquele tempo era exclusivo para os judeus, mas Jesus veio inaugurar o tempo da graça para que fosse aberto para que os gentios, ou seja, todas as outras nações e povos e raças e etnias se tornassem povo de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11 e 12, Ele veio, Jesus, para os que eram seus, para o povo judeu, irmãos. Olha para o judeu com muito respeito, porque o pacto de Deus com os judeus não foi só por um tempo, é pacto perpétuo. Muitos textos dizem que o que Deus decidiu sobre aquele povo, os descendentes de Abraão, está valendo. Deus os colocou em um break, em um intervalo. Deus abriu um parênteses por castigo. Deus falou assim: agora vocês vão ficar em stand-by, e vou provocar ciúmes em vocês, trazendo para perto de mim os que não eram meu povo. Oh, aleluia, tem a ver comigo e com você. Que coisa maravilhosa. Deus está providenciando para o seu povo o melhor. Olha, com os olhos de Deus eu já posso olhar para a tua vida e contemplar o teu futuro. Um futuro abençoado, glorioso, de muitas realizações, sua vida desembaraçada, alegre, feliz, relevante, influente. Eu vejo em Deus a tua vitória. Quantos recebem isso, irmão? Ninguém vai poder roubar a tua vitória, porque já tem uma ordem do céu a teu respeito. Deus já tem liberado uma palavra de vitória. As promessas de Deus vão se cumprir. Você vai ver dias de muita alegria, de muita realização. Não haverá obstáculo, e aquele que se levantar contra você, se levantará contra o Senhor, porque todo aquele que se levanta contra um ungido, contra um servo, contra o povo de Deus, conspira contra o reino e contra o rei. E se Deus é por você, quem será contra você? Quem será contra? Versículo 9: providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimiram. Oprimiram, sofreu, foi incomodado, foi envergonhado, foi criticado pela família, foi mal visto. Muitos te chamaram de fanático, exagerado, dizendo que tudo isso era vão, pois isso aconteceu. Mas Deus vai mudar a sua sorte e vai te honrar diante daqueles que falaram mal de você, te perseguiram, criticaram e duvidaram da sua fé. Quem recebe, diga aleluia. Muitos que te viram chorando vão viver para te ver sorrindo. Muitos que te viram para baixo vão ser preservados nessa terra, para ver onde Deus vai te colocar. Toma posse, irmão. Você toma posse, irmão? Oh meu Deus, oh meu Deus, aleluia. Brinca com Deus, irmão. Brinca com Deus, brinca. Eu que não brinco. Davi pergunta para Deus assim: e como se isso não bastasse, depois do Senhor ter feito tudo o que fez comigo, como se isso não bastasse, não fosse o suficiente, o Senhor ainda fez promessa, fez juramento a respeito do futuro da minha família. Para quantos aqui isso é importante? Para quem aqui uma garantia de futuro para os descendentes é uma coisa extremamente importante e inegociável? Para quem? Só para aqueles
que têm entendimento da importância disso, que não estão vivendo em si mesmados, só pensando em si. Porque tem gente que vive só para si, irmão, não sobra nem para filho. Ele não projeta nada para filho, ele não se importa com o filho. Pode baixar sua mão. Sabe aquele pai que decide ter uma experiência sexual fora do casamento? E que isso vai arrasar com a casa dele, tá? Vai acabar com a estrutura da esposa. Os meninos vão entrar debaixo de um manto de maldição. Mas o cara, por conta do prazer, do se satisfazer, ele vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta, sabe? Ele vive para satisfazer o que ele pensa, o que ele... Sabe aquele camarada que trata mal a mulher, trata mal os meninos? Sabe aquele filho rude, cruel, que deseja algo, mas que vai custar o sangramento do coração do pai e da mãe, vai sangrar mesmo, vai ter uma hemorragia, quando esse filho ou essa filha praticar aquilo ali. Mas o menino não está nem aí quem vai sofrer, ele vai lá e faz. O pai é que se dane, a mãe não vale nada. Deus então é um Zé Ninguém para ele. Sabe o que Deus ministrou o meu coração? Escute, tem pessoas que Deus vai preservar para ele ver o fruto das escolhas acertadas nos filhos e nos netos. Vai ter vida longa. Vai ter vida longa para ver dias felizes, dias de realização, dias de glória. Ainda hoje você pode estar sendo oprimido por circunstância, por situação desagradável, mas este não será o teu fim. Deus já tem providenciado para que você experimente e vivencie dias de glória, de muita alegria, de muita honra, de muita realização. E Deus é especialista em fazer milagre. E vou te dizer profeticamente, Deus vai te preservar em vida, para que você veja a fidelidade do Senhor na terra dos viventes. Aí vem Davi no versículo 16, quem sou eu, Senhor? Isso tudo comigo por conta de quê? E a resposta do porquê de tudo isso com Davi vai ser que dia? Terça-feira. Vamos ficar de pé. Olha, independente de como as coisas estejam hoje, eu posso afirmar para você, vai dar tudo certo. Sabe por quê? Porque Deus tem ciúmes de você. Deus tem zelo para com a sua vida. O amor de Deus é imensurável. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não se rendeu totalmente ao senhorio de Cristo, ao governo, ao comando, à soberania de Deus? Tem alguém aqui nessa noite que ainda tem andado por conta própria, mas quer entregar sua vida a Ele? Dê um sinal com a sua mão, por favor. Aí onde você está, tem alguém aqui? Deus te abençoe, viu? Deus te abençoe. Aqui embaixo também, Deus te abençoe. Tem mais alguém? 3, 4 pessoas, Deus te abençoe. Todas estas pessoas que levantaram a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero pedir que você rapidamente saia de onde você está e vem aqui à frente. Enquanto nós cantamos, você vai sair do seu lugar. Eu quero pedir que alguém ajude essas pessoas. Você que está na galeria, levantou a sua mão lá atrás, venha, que eu quero orar por você. Nas minhas aflições eu só vejo a glória, me devo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me ama. Deus te ama, viu? Me ama, Ele me ama. Meu Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor.